ofensivas à pessoa dela. Isso é um extremo que se deve evitar, porque temos que reconhecê-la como uma serva de Deus, que achou graça diante dos olhos de Deus para cumprir um propósito, que foi trazer o Cristo ao mundo. Agora já tem um outro extremo, que foi criado pela Igreja Católica, que é deificar Maria, colocá-la como se fosse uma divindade, e a Bíblia em momento nenhum coloca Maria dentro desse papel, A Igreja Católica coloca Maria como alguém que subiu aos céus, intercede por nós, coloca Maria num papel que a Bíblia nunca disse nada a respeito dela sobre isso, Até mesmo base bíblica para eles afirmarem isso, eles não têm. Eles se apoiam apenas na tradição, porque o conceito católico é o seguinte: a tradição católica tem valor igual ao da Bíblia, mas a Bíblia nunca diz que tradições têm valor igual às Escrituras. As Escrituras sempre estão acima de qualquer tradição, e as Escrituras servem de crivo para podermos analisar as coisas. Então, se na Bíblia nós não temos nenhum texto que reporta a Maria esse papel, de deificação que dão a ela, nós não podemos concordar. Mas pelo fato de não concordarmos, isso não quer dizer que a gente tem que falar mal dela, ou ficar atacando-a. Não, a Bíblia não nos dá também esse direito. Temos que respeitar todos os servos de Deus dentro da história bíblica, e ela, como uma pessoa destacada na Bíblia por ter cumprido esse extraordinário papel, não pode sofrer também desses ataques que muitos crentes, às vezes desavisados, cometem. Então o autor, na introdução, ele chama-nos a atenção para isso, e aqui ele cita uma série de argumentos, tanto contrários quanto favoráveis, que devido ao nosso tempo aqui, não é possível falarmos. Bom, vamos aí para o próximo slide, por favor, Caio. A herança de Maria. Acho que esse som está vivo. A herança de Maria. Bom, a palavra de Deus tem informações no Novo Testamento que traça a linha genealógica de Jesus. A genealogia de Jesus, em Lucas, é traçada a partir da genealogia de Maria. Só um minutinho, deixa eu ver se esse outro microfone está melhor. Som. Bom, a gente tem aqui no Novo Testamento duas linhagens genealógicas de Jesus. Uma linhagem é a partir da ancestralidade de Maria, e a outra linhagem é a partir da ancestralidade de José. A linhagem pela ancestralidade de Maria é em Lucas, e a linhagem que traça a ancestralidade de Jesus via José é em Mateus, É isso que o autor vai falar aqui, Lucas nos dá a genealogia de Maria detalhada. Está onde? Está em Lucas capítulo 3, versículo 23 até o 38. Mateus, também da mesma forma, fornece a genealogia de Jesus pela ancestralidade de José. O autor aqui diz que tanto José quanto Maria eram descendentes de Davi. Porém, Maria tem um ramo genealógico de Davi a partir do filho de Davi chamado Natã. E José tem a sua genealogia, a sua linhagem de Davi por meio de Salomão. Como Jesus, então, faz parte da dinastia real
de Davi, a dinastia real de Davi é via Salomão, não é via Natã. Quando Lucas usa a genealogia de Jesus, utilizando a ancestralidade de Maria, ele tem o propósito de informar que Jesus é ser humano. Tanto é que a genealogia de Maria recua até Adão. É uma genealogia que recua até a pessoa de Adão, para mostrar que Jesus é ser humano. Ao passo que a genealogia que Mateus traça de Jesus tem como objetivo traçar a ancestralidade de Jesus, cuja a natureza, a descendência de Jesus tem que ser a descendência monárquica, da realeza. Porque Mateus quer provar que Jesus é Messias. Para ser Messias tem que ter linhagem real. Então qual que é a via que Mateus usa? Através de José. Porque a ancestralidade de José é por meio de Salomão, o herdeiro do trono de Davi. Certo? É isso que o autor aqui vai explicar para a gente. Então a herança, a linhagem real de Jesus, ela é por meio de José, embora Maria também tenha uma linhagem real, mas por um outro filho de Davi, que é o Natã. Ok? Pastor, Sim. num livro que eu estou lendo, fala que tem algumas pessoas que acham que Jesus passou a ser considerado, vamos dizer, filho de Deus, né? A partir do momento do batismo. Outros, após a morte, que ele passa a ser filho de Deus, né? Na visão de vocês, Jesus já nasce como filho de Deus, ou no decurso da vida dele é que ele vai adquirir essa posição? Certo. O que acontece? A palavra filho, para se referir a Jesus, ela tem que ser analisada conforme o contexto bíblico. A palavra filho no Antigo Testamento pode significar diversos tipos de coisa, desde ramo de árvore até cria de animais. Então filho tem a ver também com classe e tem a ver com gênero, né? Então, por exemplo, Israel é considerado filho de Deus. Em que sentido? Né? Uma nação separada por Deus. Então a palavra filho, ela pode significar um monte de coisa. Ela pode significar classe, pode significar gênero, pode significar cria de animais, pode significar ramo de árvore. Então a palavra filho na Bíblia, ela é muito ampla. Só que quando nós ouvimos a palavra filho dentro do nosso contexto atual, qual que é a nossa tendência de pensar? Pensar no sentido de filiação, de maternidade. Quando a Bíblia fala que Jesus é filho de Deus, não tem nada a ver com maternidade. Tem gente que às vezes até fala assim: olha, você tem 10 filhos, você não tem coragem de pegar um dos seus filhos e dar para morrer por alguém. Deus só tinha um, né? E ele pegou um filho dele e deu. A palavra filho, para se referir a Jesus, não tem nada a ver com questão de maternidade ou questão de filiação. Tem a ver com tipo, essência. Quando Jesus falava assim que ele era o Filho de Deus, eu e meu pai trabalhamos até agora. O que os judeus entendiam desse discurso? Como que Jesus está dizendo que Deus é o pai dele, sendo que ele é um ser humano? Nós conhecemos aqui a família dele. Ele está cometendo blasfêmia, porque ele está se fazendo igual a Deus. Então, dentro do contexto bíblico, quando Jesus falava que Deus era o seu pai e que ele era o filho, isso tem a ver com essência, classe. Que classe? A classe divina. Então, filho de Deus tem a ver com Jesus ter a essência de Deus, Jesus ser Deus. Então, quando a Bíblia fala que Jesus é filho de Deus, ele é filho de Deus desde sempre. Ele veio à humanidade em forma humana, mas ele é filho de Deus desde sempre. Em que sentido?
de sempre desfrutar a essência divina, porque Ele é Deus. Então nunca houve um tempo em que Jesus passou a ser Filho de Deus. Ele sempre foi Filho de Deus, porque Ele sempre possuiu a essência divina. Isso lá em João capítulo 1 está bem claro. Então a gente aqui do nosso contexto tem que tirar essa ideia da cabeça. Filho de Deus, de achar que isso tem a ver com maternidade, tem a ver com filiação. Não, isso tem a ver com classe, tem a ver com tipo, classe divina. Jesus pertence a uma classe especial, que é a classe divina. Então Jesus é Filho de Deus dentro desse contexto, daquele contexto que a Bíblia diz, tá? Então lá no metade do segundo século, criou-se uma doutrina chamada ebionismo. Essa doutrina ebionista, ela pregava isso, que Jesus passou a ser Filho de Deus no batismo. Aí tem uma outra doutrina que foi criada também, a chamada monarquianismo dinâmico, que dizia que Jesus passou a ser Filho de Deus no momento em que ele foi batizado, né? Então eram doutrinas que tentavam descobrir em que momento Jesus passa a ser Filho de Deus, passa a ter as características divinas. Essas doutrinas desconsideravam o Evangelho de João. Inclusive dessas doutrinas saiu uma ramificação teológica dos chamados os alegói, né? Ou seja, aqueles que não acreditam na doutrina do Logos, desconsideravam completamente o Evangelho de João, principalmente o capítulo 1. Então, o nosso contexto aqui ocidental, quando ouvimos a palavra Filho de Deus, o nosso conceito de entender filho não tem nada a ver com o conceito que a Bíblia apresenta. Vocês podem ler lá no Novo Testamento, toda vez que Jesus chama Deus de Pai e se apresenta como filho dele, o judeu já cria uma maior confusão. Não, mas como assim? Você quer se fazer Deus? Não é? Queriam pegar em pé de matar Jesus, porque eles estavam entendendo, eles entendiam como que essa palavra era usada naquele contexto. Infelizmente, para nós aqui, né, essa palavra foi se perdendo, porque quando a gente ouve a palavra filho, o que a gente pensa? Maternidade, filiação. A gente geralmente não pensa em gênero, tipo, classe, nada disso, né? Por exemplo, quando alguém falava assim, fulano é filho do profeta, tinha uma escola de profeta, ele era aluno da escola de profeta, ele era chamado filho de profeta. Não é que ele era filho do profeta professor, ele era um aluno. Então ele estava dentro da classe. Que classe? A classe dos profetas. Então isso você vai ver isso muito na Bíblia Sagrada, né? Por exemplo, os anjos são chamados de filhos de Deus, né? As pessoas piedosas lá de Gênesis são chamadas de filhos de Deus. Israel é chamado de filho de Deus. Então tem que saber em que contexto isso está sendo usado, né? Bom, então veja bem, Maria, ela tinha uma linhagem, né, uma ancestralidade de Davi, mas a partir de Natã. Jesus, ele é filho de Davi pela ancestralidade de José. Mesmo José não sendo o pai de fato de Jesus, mas ele, como pai adotivo, ele tinha plenos direitos, né, de Jesus como filho dele. Por isso que Jesus pode aí fazer parte da linhagem messiânica, da linhagem real de Davi, via seu pai adotivo, que é José, tá? Porque dentro daquele contexto isso era considerado. Bom, o anúncio que mudou sua vida, vamos ver aqui. Lucas capítulo 1, versículo 26 e o 27 informa assim para a gente, ó: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Essa versão aqui, que é a versão da NVI, Nova Versão Internacional, colocou bem certinho aqui a palavra. Porque tem algumas Bíblias que colocam assim, desposada, né? Desposada.
Então, o conceito correto é justamente esse mesmo, prometida em casamento. Ela não estava casada, eles não eram unidos ainda, morando numa mesma casa, mas dentro daquele contexto, né, havia uma espécie de contrato de casamento, onde os noivos moravam nas casas dos seus pais por um período de 1 ano, onde as famílias se conheciam melhor. Geralmente esse período era de 1 ano, para depois esse casamento se consumar de fato, através de uma grande festa que durava aí 1 semana, e depois os noivos indo para a própria casa deles, né? Então, a Maria, quando recebeu a visita do anjo Gabriel, ela não estava casada de fato com José, ela estava prometida a ele em casamento, tá? Então veja bem, aqui diz o seguinte, que esse tipo de contrato de casamento, né, essa espécie de noivado, seria como se fosse um noivado hoje, dentro do contexto daquela época é chamado de Kiddushin. O Kiddushin, na verdade, significa noivados, né? Porque Kiddush é noivado, Kiddushin está no plural, noivados. Então as famílias se conheciam, a filha era prometida ao filho de uma outra família e selava ali uma pré-união, né, vamos dizer assim. Só que o contato físico era nada, né? A família ia se conhecendo nesse período, para depois desse período de fato ter a cerimônia de casamento, tá? Então diz a palavra de Deus aí justamente isso, né? Lucas 1, 28 até o 35 descreve aí esse encontro, né, do anjo Gabriel com Maria. Vamos ver aqui o que diz o versículo, né? Versículo 28 até o 35 do capítulo 1 de Lucas. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Então aqui a gente vai observar dentro desta narrativa que Maria, ela foi uma privilegiada. Toda mulher dentro da história bíblica conhecia a profecia com relação ao descendente da mulher, o descendente de Abraão que abençoaria as nações. Então toda mulher judia tinha dentro de si aquela esperança, né? Será que sou eu, né, a escolhida por Deus para ser a mãe desse Salvador, desse Messias? Maria foi essa agraciada. Então ela foi privilegiada. Mas junto com o privilégio vem um alto preço. Maria mesmo preocupa-se: como que poderá ser isso, né? Eu estou comprometida, mas não casei ainda, sou virgem, como será isso? A unção do Altíssimo te cobrirá e você ficará grávida. Olha, dentro daquele contexto, ser mãe solteira era complicadíssimo.
traição no período do pré-casamento era considerado adultério. O adultério não era considerado só no período pós-casamento, no período chamado noivado também era. Então Maria, com certeza, ela preocupou-se com isso, mas ela não foi, ela não titubeou, não pediu um anjo um prazo para conversar com José, com os pais. Ela disse: eu sou tua serva, né? Cumpre minha vontade de Deus. Então a gente vê também assim em Maria, né, uma fidelidade ao Senhor tremenda. Ela conhecia as profecias, ela também com certeza tinha esse desejo, esse anseio de um dia ser a mãe do Salvador. Talvez não nas circunstâncias como se deu, né? Porque de fato ela pensava que ia ser através de uma união matrimonial, através de uma normalidade dentro da sexualidade, mas da forma que aconteceu, jamais ela esperava isso. Mas mesmo assim, por mais que assustadora fosse a ideia, né, ela se coloca à disposição de Deus, para Deus cumprir nela a vontade dele, né? Então aqui Maria tem que ser elogiada por isso, né? Porque mesmo sabendo que o preço que ela pagaria seria pesadíssimo, no versículo 38 ela diz, né? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra, né? É uma atitude que deve ser copiada por todos nós hoje, sermos atentos àquilo que Deus nos orienta, nos manda, sermos obedientes, né, à palavra dele. Bom, para ficar bem claro para Maria que não há impossível para Deus, quando o anjo bate esse papo aqui com Maria, anuncia para ela o que ia acontecer, ele já diz: olha, a sua parente Isabel está grávida, ela era estéril, e ela já está de 6 meses. Então, para ficar bem claro que não é impossível para Deus, uma mulher já idosa, estéril, ficou grávida, e já está grávida de 6 meses. Então, para que Maria tivesse certeza, né, de que Deus é poderoso, aquelas palavras são para confirmar que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Maria, então, temos aí então a próxima slide, né, a resposta, pode passar aí, a resposta de adoração de Maria. Então Maria vai visitar Isabel, já que o anjo falou Isabel, Maria então vai lá visitá-la, né? Como Isabel acabara estava vivendo um período, melhor dizendo, do milagre de Deus na vida dela, Maria foi lá para poder também compartilhar, né, esse milagre. Então ela vai e visitar a sua prima Isabel, sua parente, e a palavra de Deus diz no versículo 41 de Lucas 1, que quando Isabel ouve a saudação de Maria, a criança que está no ventre de Isabel, que é o João Batista, né, estremece no ventre dela. E a palavra de Deus diz assim: ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então a gente percebe por esta saudação aqui de Isabel, a parente de Maria que está sendo visitada por ela, que esta resposta aqui de Isabel, né, ao som de saudação de Maria, é uma resposta profética, uma mensagem profética que fala sobre o papel de Jesus como Salvador, o papel de Jesus como Redentor, como Messias, né? E Maria também replica esta saudação de Isabel também com palavras proféticas através de um cântico, né?
conforme a gente pode ler lá em Lucas 1, 46 a 55. Diz assim o texto: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria, quando entoa este cântico aqui, que é chamado de Magnificat, ela demonstra um conhecimento muito grande das escrituras do Antigo Testamento. O autor aqui do livro, ele até faz uma associação das frases com textos lá do Antigo Testamento. Por exemplo, quando ela diz no versículo 46, a minha alma engrandece o Senhor, isso aqui é uma alusão aos textos de 1 Samuel 2 e 1, Salmo 34 e 2, Salmo 35 e 6, Isaías 61, 10. Quando ela diz, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, lá no versículo 47, é uma referência aos textos de Isaías 12, 2, Isaías 45, versículo 21. Quando ela diz no versículo 48, porque contemplou na humildade da sua serva, é uma referência aos textos de 1 Samuel, capítulo 1 e 11, Cântico de Ana, Salmo 102, versículo 17, Salmo 136, verso 23, e por aí vai. Então, todas as frases do Cântico de Maria, que é o chamado Magnificat, tem associação com textos do Antigo Testamento que estão se cumprindo no Novo Testamento através da concepção virginal de Maria, e ela vai fazendo aqui, formando esse cântico baseado em textos do Antigo Testamento. Bom, então veja bem, esse cântico de Maria, Boris, você poderia desligar ali, porque está chiando o som, né? Faz um favor para nós, por favor. Esse cântico de Maria, vamos observá-lo aqui, está aí na sua Bíblia, no versículo 46 até o 55 do capítulo 1 de Lucas. Aquelas pessoas que canalizam a fé delas na pessoa de Jesus, na pessoa de Maria, tendo Maria, colocando Maria numa posição que não é dela, uma espécie de divindade, uma espécie de salvadora, medianeira, vocês vão observar que pelo cântico dela, ela demonstra, que ela é uma serva de Deus, que a criança que vai nascer dela é o salvador dela. Então ela mesma, no seu cântico aqui, ela não dá a importância maior do que ela tem. Ela se coloca na sua posição de serva. Por exemplo, no começo do cântico dela, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Então ela sempre nesse cântico aqui se coloca num papel de serva, se coloca num papel diferente do que ela é colocada hoje. Tempos atrás, um padre muito famoso, ele fez uma crítica com relação a esse comportamento da Igreja Católica. Ele disse que a Igreja Católica tem que rever os seus conceitos com relação a Maria, porque Maria não salva, Maria não cura, Maria não é mediadora. Ele praticamente ficou isolado da Igreja Católica e quase que foi expulso por causa disso.
Mas ele não falou nenhuma mentira, pelo contrário, ele falou o que de fato é a verdade, né? Vamos voltar naquela aquele mesmo assunto lá do início. Temos que evitar esses dois extremos, né? Desconsiderar Maria como serva de Deus e atacá-la, não podemos fazer isso. Ela é uma serva de Deus, mas também não podemos colocá-la num papel que não é dela. Conta-se uma história de uma senhora que foi ao médico, e o médico notou que ela era evangélica e perguntou para ela: a senhora é evangélica? Sou. Olha, eu gosto muito dos evangélicos, mas eu tenho uma restrição com relação ao comportamento dos evangélicos. Os evangélicos não reconhecem Maria. Não, a gente reconhece, ela foi uma serva de Deus, cumpriu o seu papel, né? Tanto é que a Bíblia a considera como uma mulher, né, que é abençoada, agraciada. Não, mas eu estou dizendo no outro sentido. Ela falou: não, antes do senhor continuar, eu quero te fazer uma pergunta. O senhor acharia estranho eu vir a esse consultório médico e, ao invés de me consultar com o senhor, pedisse que a sua mãe viesse me atender? Ele disse: com certeza, eu estudei para isso, eu passei muitos anos na faculdade, eu tenho formação, fui eu que me sacrifiquei a vida toda, e não minha mãe. Eu disse: pois é, então não estou entendendo, senhor. Se eu posso procurar Jesus, por que eu tenho que procurar Maria? O papel dela ela já cumpriu. O médico ficou pensativo com relação àquelas palavras. Então é assim que a gente tem que pensar também, né? É assim que a gente tem que pensar. A mãe daquele médico não era pior e nem melhor do que o médico. Cada um tem o seu papel. Só que o papel do médico é um, o papel da mãe dele era outro. Da mesma forma é Maria. Maria teve o seu papel, cumpriu com excelência. O papel de Jesus, ele é totalmente diferente, né? Então, eu até assisti uma vez uma série que passou na Rede Globo, de um cara bem gostoso, chamava Alto da Compadecida. E aí ele não podia entrar no céu, porque ele era terrível, né? E aí Maria falou que se ele não entrasse, ela se retirava do céu. E Jesus tinha conversado lá com ele, falado que ele não podia entrar lá por causa das bobagens que ele tinha feito na terra. E ela se colocou no meio da conversa e disse, né: se esse rapaz não entrar, eu saio. Então, quer dizer, primeiro, até mesmo dentro do contexto histórico da época de Jesus, jamais uma mãe faria isso, ou qualquer outra pessoa, né? Então, o conceito com relação a Maria dentro da Igreja Católica está errado. Está errado. Então veja bem, vamos ver aqui o que aconteceu com relação a isso. Relacionamento de Maria com o filho dela. Vamos passar para o próximo slide. Olha só, durante a vida de Jesus aqui na terra, nós vemos Maria se envolvendo com as atividades ministeriais de Jesus em 3 ocasiões. A primeira delas, quando Jesus estava lá no meio dos doutores, Lucas capítulo 2, Jesus tinha 12 anos de idade. Maria chegou e Jesus estava lá interrogando os doutores, sendo interrogado por eles, conversando acerca das Escrituras. Maria chegou e disse: Jesus, nós estávamos preocupados, porque não pensávamos que você estava conosco, por que você subiu da gente? Aí Jesus falou assim: olha, convém que eu cuide dos negócios do meu Pai. Então, na primeira vez que Maria vai até Jesus para poder tirá-lo de uma atividade relacionada ao seu ministério, Jesus deixa bem claro que com relação a isso, ele tinha que cuidar primeiro. Olha, primeiro eu cuido dos negócios do meu Pai, ou seja, eu estou aqui demonstrando a sabedoria de Deus, né, para esses doutores. Na segunda vez, olha só, casamento lá em Caná da Galileia. O vinho acabou, a festa durava 7 dias. Jesus
talvez já havia sido informado que o vinho tinha acabado. Só que havia o momento dele fazer o milagre. Por quê? Aquele milagre teve como primeiro objetivo aumentar a fé dos discípulos, porque os discípulos estavam começando a andança deles junto com Jesus. Eles precisavam ter uma certeza de que esse Jesus era o Messias. Então a Bíblia fala lá em Lucas, lá em João, capítulo 2, bem claro, Jesus realizou esse milagre para aumentar a fé dos seus discípulos. Então os discípulos precisavam ter essa certeza que Jesus era o Messias. Então Jesus estava esperando o momento certo para todos eles presenciarem aquele milagre, não somente os seus discípulos, mas também os serviçais da casa. Só que Maria antecipou a coisa, chegou e disse: Jesus acabou vindo. Aí Jesus falou assim: mulher, o que eu tenho contigo? Mas Jesus foi muito mal educado. Não, a palavra mulher é uma coisa que fala assim, dona, senhora, é uma coisa. Você se referir à pessoa como dona, como senhora, não é falta de respeito. Mas dentro do nosso contexto, quando a gente fala mulher, parece que é falta de respeito, né? Lembrando que dona, né, e senhora é a mesma coisa. Dona é uma palavra em italiano, né? Dona é senhora, mulher, mesma coisa. Só que quando a gente ouve a palavra mulher, que eu tenho contigo, você chega e leva um susto, né? Mas troca a palavra dona por senhora, troca a palavra mulher por senhora. Senhora, que eu tenho contigo, né? Já não é tão assustador. O que significa essa expressão? Que tenho contigo? É nesse sentido assim, olha, as questões espirituais e relacionadas ao meu ministério pertencem a uma particularidade entre mim e o Pai. Nessa questão a senhora não pode envolver-se. É isso que Jesus estava dizendo para ela. Aí ela pegou, se recolheu como serva que era e disse o quê? Façam tudo o que ele disser. Olha, na primeira ocasião, Jesus colocou para Maria o seguinte: olha, o meu papel é um, o papel da senhora é outro. Na segunda ocasião, a mesma coisa. Na terceira ocasião, aí já não é só a Maria, é toda a família de Jesus. Jesus, o ministério dele começou a crescer de uma maneira tão grande, que a Bíblia diz que ele não tinha tempo nem para comer. A família dele se preocupou. Esse contexto aí é aquele contexto onde Jesus está expulsando demônios. Aí ele é criticado por expulsar demônios pelo espírito de Beelzebub. E aí Jesus diz: olha, todo reino dividido que é contra si mesmo não prospera. Eu expulso demônios não por espírito de Beelzebub, mas pelo espírito do meu Pai, e por aí vai. Naquele contexto ali. Aí a Bíblia diz que a família de Jesus vem para arrancá-lo dali, porque está preocupada com ele, porque ele não estava tendo tempo nem para comer, e considerava que ele estava cometendo uma loucura de só trabalhar ministerialmente e não cuidar de si no sentido de descansar, no sentido de comer. Aí Jesus recebe a notícia: olha, a sua família está ali e quer que você vá lá, acompanha eles. Ou seja, abandona o que está fazendo aqui para acompanhar a sua família. Aí ele diz: a minha família é todo aquele que faz a vontade de Deus. Não é que ele está desconsiderando a sua família, não é que ele está dizendo que a sua família não presta, que a mãe dele tem que cuidar da cozinha, não é nada disso. Ele está deixando bem claro o papel dele e o papel da família. Olha, o papel de vocês, ok, vocês estão preocupados comigo, mas eu estou bem. Eu estou fazendo aquilo que eu vim para fazer, que é pregar a palavra, curar pessoas, trazer vida a essas pessoas. Na hora de comer eu sei, até como eu vou lá e como, né? Então, nas três ocasiões a gente vê Maria, e na terceira Maria e seus filhos, Jesus deixa bem claro qual que é o papel dele, qual que é o papel de Maria e qual que é o papel da sua família. Então, a própria Bíblia nos deixa claro que nas relações espirituais Maria não está envolvida, como se tivesse um papel de importância no céu, intermediando, recebendo orações.
levando para Deus, levando para nada disso. Inclusive há um absurdo, né? Que é a imagem da Santíssima Trindade deixou de ser 3 pessoas para ser 4. Se você, quando entra na cidade de Trindade, você vê aquela imagem, tem lá Deus Pai, Jesus, Maria no meio e o Espírito Santo em forma de uma pomba em cima de Maria. Eu nunca ouvi falar Santíssima Trindade com 4 pessoas. Santíssima Trindade eu pensava que eram 3 pessoas, né? Então assim, criou-se um contexto totalmente equivocado e fora da Bíblia, mas infelizmente muitos creem, muitos estão com a sua fé desvirtuada dentro daquilo que a Bíblia fala, né? Desviado dentro daquilo que a Bíblia diz. Certo? Então, olha só, durante o ministério de Jesus, Maria aparece em 3 ocasiões aí, e nas 3 ocasiões Jesus mostra a Maria qual é o papel dela, também qual é o papel de sua família. Bom, outra questão que eu queria colocar aqui, está até no próximo slide aqui, mas vamos antecipar essa informação. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, ficou com os seus discípulos dando as últimas instruções por cerca de 40 dias, aí ele sobe aos céus, e aí os discípulos vão para o cenáculo orar. A gente vê Maria lá também esperando a promessa, junto com todos os outros discípulos, né? Em momento nenhum ela ocupa um papel de liderança, ela ocupa um papel de importância espiritual relacionado à mesma importância que Jesus ou qualquer outro apóstolo tivesse, nada disso, né? Então, em momento nenhum você vê Maria como uma super apóstola, uma super discípula, nada disso, né? Pelo contrário, ela se coloca no papel de discípulo, assim como qualquer outro discípulo se colocou, buscando do alto a promessa, né? O Espírito Santo vindo sobre eles para poder enchê-los de poder. Bom, então vamos para o último slide aí, que fala a espada que traspassava a sua alma, né? Onde é que tem essa informação? Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 19 e o versículo 51. O que tem aqui no Lucas capítulo 2? Lucas capítulo 2, a partir do versículo 21 aí, ó, Maria e José estão levando Jesus ao templo, ele era recém-nascido, para poder ser apresentado ao Senhor, né? Essa era uma tradição dos judeus. Criancinha do sexo masculino, nos seus primeiros dias de vida tinha que ser circuncidado e depois levado ao templo para ser apresentado por um sacerdote a Deus. Maria e José eram pobres, então eles levaram a oferta que cabia ao pobre, que era uma pomba, né? O rico geralmente levava uma novilha, levava carneiro, né? Mas o pobre levava uma pombinha. Então eles, como pobres, levaram aquilo que eles tinham para oferecer e ofereceram a Deus ali o seu sacrifício e depois apresentaram o menino Jesus ao Senhor. Estava ali 2 personagens ali no templo, uma senhora chamada Ana, que nós vamos falar sobre ela na terça-feira que vem, e também um senhor já bem ancião, um sacerdote por nome de Simeão. Ele havia recebido uma promessa da parte de Deus que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E a palavra de Deus diz que quando ele pegou o menino Jesus nos seus braços, ele percebeu, né, através de uma revelação de Deus, que aquela criança era o Messias tão aguardado. Ele ficou tão feliz que quis até morrer, né? Agora despedes em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, né? Aí depois ele vem com uma profecia, e nessa profecia ele fala que a espada transpassaria o coração de Maria. Não é que Maria ia morrer atravessada por uma espada, mas é porque uma mãe vê um filho morrendo. Nas condições que Jesus morreu, é a mesma coisa que a pessoa morrer, né? É a mesma coisa que a pessoa sentimentalmente, né, morrer também, emocionalmente morrer. Então Maria, de certo modo, né, quando Jesus ia crescendo, Maria, de certo modo,
essa profecia estava na mente dela. Ela sabia que algum tempo da vida de Jesus, ela não sabia com qual idade, mas ela sabia que algum tempo da vida de Jesus, Jesus entregaria a sua vida. E ela conhecia as Escrituras como uma boa judia que é, e ela sabia que a morte de Jesus seria uma morte dolorosa. Então, acompanhar todos aqueles eventos, né, da morte de Jesus, para Maria foi muito difícil, né? Foi muito doloroso, mas ela se colocou também nessa situação no papel de serva, entendendo que tudo aquilo que estava acontecendo era para se cumprir as Escrituras. Naquele filme do Mel Gibson, né, A Paixão de Cristo, mostra isso, né, Maria, né, sofrendo ali com aquela situação, né, em ver o seu filho sendo morto daquela maneira. Então, a espada que traspassaria a sua alma era justamente isso, né? Era a dor que ela sentiria em seu coração ao ver o seu filho morrendo daquela maneira. Essa informação está lá no versículo 34 e no 35, né, do capítulo 2 de Lucas, né? Uma espada transpassará a tua própria alma. Então, as últimas horas da vida de Jesus foram horas muito terríveis, muito difíceis para Jesus, mas também foram para Maria. A gente vê aqui todo um cuidado de Jesus, né? Mesmo todo dolorido, sofrendo dores terríveis, do alto da cruz ele olha sua mãe ali sofrendo, chorando, e ele diz para o seu primo, né, o João, o evangelista: eis aí a tua mãe, mulher, né, fala para sua mãe, né, eis aí o teu filho. Ou seja, João teria esse papel a cumprir, né, além do papel do apostolado, do discipulado, também de ser um dos responsáveis pelo cuidado de Maria. Muito provavelmente, quando Jesus era jovem, o pai dele já havia morrido, porque a Bíblia não fala mais sobre José. E quem cuidava de Maria eram os próprios filhos. Então, com a morte de Jesus, Jesus passa, né, para João, que era primo de Jesus, também essa responsabilidade, os cuidados da mãe dele. Então, até nesse momento, né, difícil para Jesus, de dores, de sofrimentos, ele socorre a sua mãe, ele cuida de sua mãe, apontando João como um representante que cuidaria de sua mãe. Está lá em João, capítulo 19, versículo 26 e 27, quando diz: vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, que é o João, né, disse: mulher, eis aí o teu filho. Está vendo que a expressão mulher não é uma ideia de desrespeito? Ele usou essa mesma expressão aqui, ó. E aqui ele não estava com nenhuma ideia de desrespeito, pelo contrário, a ideia aqui é de cuidado, de carinho, de conforto. Então a expressão mulher aí, ó, não tem nada a ver, viu? Aí ele falou: mulher, né, desrespeitou a mãe dele. Nada disso. Pense nessa palavra aqui, mulher, como senhora, que aí você vai ter uma ideia melhor do que Jesus quis dizer. Eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, né, que é João: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa, ou seja, passou a cuidar dela. Não é que naquele momento ele tirou ela e falou: vamos para casa. Não, passou a cuidar dela, né, irmã Francisca? Bom, passou a cuidar dela. Então, os últimos atos de Jesus sobre a terra, antes de entregar a sua vida a Deus, foi certificar que Maria seria bem cuidada. Bom, então, deixa eu ver o que mais nós temos para falar. Terminando aqui. Então, depois da morte de Jesus, a gente vê Maria só em mais um texto, né? A gente vê Maria no texto lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. O que ela estava fazendo? Ela estava representando ali a igreja, pregando a palavra, estava se considerando: olha, eu sou a mãe de Jesus, vocês devem ter ouvido. Nada disso. Ela estava junto com todos ali orando, buscando a Deus, se colocando nesse papel de serva, né? Obedecendo às ordens do próprio Senhor Jesus, que a partir daquele momento ela passa a considerá-lo não mais como o filho dela que havia morrido,
mas como Senhor dela, o Salvador dela. Portanto, ela devia obedecer a todas as palavras dele. E a orientação dele é que eles fossem para Jerusalém, orassem, até que do alto fossem revestidos de poder. E ela obedeceu cabalmente aí essas ordenanças de Jesus, demonstrando que ela entendeu o seu papel, que era o papel de serva. Então, realmente, a gente vê com muita tristeza, né, a superstição religiosa que as pessoas têm com relação a Maria. As pessoas atribuem a Maria, né, poderes especiais, relacionamentos especiais que ela nunca teve e nunca desejou ter. Nós então intercedamos por essas pessoas, oremos por elas, na medida do possível as ensinemos, as aconselhemos, para que elas possam buscar de fato, né, quem deve ser buscado, que é a pessoa bendita de Jesus. Amém? Pastor, se Deus ressuscitasse Maria hoje, toda a humildade que ela teve, né, ela com certeza pregaria totalmente contra toda essa oração. Com certeza. Com certeza ela trazia um evangelismo, né, combatendo esse erro. Com certeza. Com certeza. Só que se isso acontecesse, as pessoas nem deixariam ela falar, né? Nem deixariam. O autor aqui cita, né, vários casos assim, ó, de adoração a Maria, né, que às vezes a pessoa imaginou ver a imagem dela, pensou que a viu em certo lugar, né? Então assim, se isso acontecesse, irmão, eles deixariam ela falar, né? Meus filhos, vamos ofertar aí para a obra do Senhor. Já está terminando, viu? Amanhã nós temos aqui na igreja o curso de teologia. Quinta-feira é o culto da vitória. Sexta-feira é o Casa Amiga. Eu me esqueci onde vai ser. Casa Amiga de sexta-feira.